Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Cash Call In Company, mais um episódio incrível que nós vamos falar hoje sobre advocacia tributária focada em empresas familiares. Nós vamos contar a história também dessa minha entrevistada maravilhosa que está aqui. Ela é advogada, já tem 10 anos de carreira, especialista em direito tributário, faz um trabalho incrível focado nas empresas familiares. Seja muito bem-vinda, doutora Gabriela Simon. Tudo bem, Gabi? Oi, tudo bem. Pode dispensar o doutora, viu? Pode ser só Gabi mesmo. Eu posso falar só Gabi? Pode, Então, perfeito. Tá ótimo, tá maravilhoso. Gabi, você é uma mulher incrível, advogada, e você escolheu uma área muito legal, mas também muito complexa, que é a advocacia tributária. E eu estou muito curiosa, antes da gente entrar nesse universo, de saber quem é essa mulher por trás dessa advogada. Então, vou fazer a minha perguntinha que é clássica. Quem que é a Gabriela? Bom, a Gabriela é uma mulher de 30 anos, tá? Que nasceu em Arujá, cresceu em Arujá, tem a família totalmente arujaense, assim. E durante a faculdade eu fui para São Paulo, tentei encontrar lá o meu lar, mas eu falei assim, não, meu lar é aqui. E eu gosto de estar perto da família, perto dos amigos, eu gosto dessa tranquilidade aqui da cidade, do Alto Tietê como um todo. Eu admiro o crescimento que a região vem tendo. E, bom, essa sou eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, sou de uma família de empreendedores, então, assim, o empreendedorismo fala forte aqui há bastante tempo. E é basicamente isso. Legal, mas o que fez você escolher o direito? Então, essa escolha foi um pouco cedo na minha vida, né? Na 7ª série, mais ou menos, hoje em dia acho que é o 8º ano que fala, não sei, me perdi um pouco nessas mudanças. Eu falava assim, eu não gosto de injustiça, tal. Eu tive um probleminha com bullying na escola, então eu me senti um pouquinho injustiçada. Eu acho que isso despertou esse desejo em mim. O meu pai fez direito, só que ele nunca exerceu. Então, também tive essa referência dentro de casa. E, ok, fui falando, não, quero direito. Só que, assim, 7ª série, sei lá, tinha 13, 14 anos, você não tem ideia do que é advocacia, você não tem ideia do que é fazer justiça, o que é justiça, né? Quando eu cheguei no colegial, tá, hora de prestar vestibular, não, vai ser direito mesmo. Só que você chega na faculdade e você fala, gente, é muito mais difícil, né? Realmente aplicar isso, né? O que a gente aprende na realidade. Então, todos os dias eu tento me lembrar desse meu objetivo, que o meu objetivo era conseguir fazer justiça, né? Conseguir encontrar o ponto de equilíbrio para as relações sociais e etc. Legal. E por que você escolheu o tributário? Que, gente, é uma área... Inclusive, é uma área que não tem tantas mulheres assim, agora que está iniciando, né? Por que você escolheu uma área que, para mim, gente, olha, eu já convivi com muitos advogados, eu acho admirável o direito tributário, acho muito legal. Então, eu gosto muito, só que assim, quando eu comecei a trabalhar com tributário, na verdade, ele me escolheu, não fui eu que escolhi ele, tá? Porque eu acho que a faculdade de Direito são 10 semestres, e a gente começa a ter tributário lá pelo 7º semestre, pelo menos no Mackenzie, que foi onde eu fiz, era assim. Eu estava no 4º semestre, eu estava procurando estágio, me inscrevi para uma vaga. Tinham 2 vagas abertas na entrevista. Uma para cível e uma para tributário. Cível você tem na faculdade desde o primeiro dia de aula, assim, que é o direito de família, o direito ali mais do cotidiano, né? Do cotidiano que a gente vê pessoas de fora da advocacia. E mais volume também. Né? Então, a minha pretensão era conseguir essa vaga. Quando eu fiz a entrevista, eu estudava de manhã. E eles me ligaram e falaram assim, Gabi, você passou. Só que a vaga para cível é para quem estuda de noite. A gente tem a vaga para tributário, você quer? Falei, quero, só que assim, eu nem tenho ideia do que é tributário. Eu falei, eu nem comecei a ter isso na faculdade. Sei lá, vou começar daqui a 3 semestres só. Eles, não, fica tranquila quanto a isso. E assim, foi uma experiência maravilhosa. Isso foi em 2013. Eu tive mentores maravilhosos, assim, pessoas que me ensinaram o beabá do direito tributário, e eu sou extremamente grata a essas pessoas, porque eles tiveram muita paciência, e foi um escritório
que eu aprendi lá, não tinha essa segregação do direito tributário. Hoje em dia não, desde sempre tem alguns escritórios que são assim, a gente faz só contencioso, ou a gente faz só consultivo. Contencioso é o processo, é o litígio, é a briga, né? É quando já aconteceu o problema e precisa no advogado. O consultivo é uma consultoria mesmo. E tem muito escritório que segregava assim, ou segregava assim, a gente só faz tributos federais, a gente só faz tributos estaduais, só faz tributos diretos, indiretos. Sempre tem muitos escritórios que fazem essa divisão. Eu, durante a minha carreira, eu não passei por nenhum escritório que segregava desse jeito. Então, foi muito bom, porque eu sempre estive imersa, né? Então, isso foi em 2013, que eu entrei nesse escritório. Daí, em 2014, surgiu uma oportunidade na faculdade de fazer um intercâmbio. E eu fui, e eu já estava ali imersa no direito tributário, já tinha gostado daquilo. Falei, não, é isso que eu quero. Fui fazer um intercâmbio, fui para a França. Uma das matérias que eu escolhi lá foi direito tributário francês. E foi muito legal, porque... Nossa, mas tudo diferente as leis daqui, As leis né? são diferentes, mas o direito brasileiro, ele é muito... Assim, ele veio, né, também do direito europeu, do direito romano, do direito francês. Assim, tem muitas influências, óbvio. Hoje em dia, ele foi construído completamente de acordo com o Brasil. Mas, assim, ele é um direito que veio, tem muita influência. Tanto que foi muito engraçado que teve uma prova... que teve uma pergunta que eu consegui responder com base no que eu sabia de direito tributário brasileiro, porque tinham semelhanças, entendeu? Então, foi uma experiência que agregou muito. Então, assim, eu acho que nesse momento que eu fiz o intercâmbio, que eu podia escolher as matérias na faculdade, né? Porque o intercâmbio de direito, você não consegue fazer equivalência. Então, você escolhe as faculdades, as matérias que você vai cursar. Pelo menos o meu foi assim. E eu escolhi o direito tributário, eu falei, não, agora essa escolha é para valer, entendeu? Isso foi... Eu acho que aí já estava mais do meio para o fim da faculdade, né? Então, já tinha que também começar a pensar em próximos estágios. Voltei. Escritório de tributário, fui estagiar de novo. Era um tributário voltado só para imobiliário. Então, fiquei lá um tempinho e tal, mas falei, tá me restringindo muito, porque eu estou pensando só na tributação das operações imobiliárias, eu quero mais. Aí passei por outros escritórios, como estagiária, sempre em tributário, sempre sem essa segregação entre as áreas dentro do direito tributário. Então, já atendi desde pessoa física, construtora, comércio exterior, assim. Eu comecei a ficar imersa nessa área desde 2013, nesse meu primeiro estágio, que esse escritório já atendia grandes empresas, né? E aí, ok, chegou no ponto final da faculdade, né? Você tem que escolher o núcleo que você quer fazer. Escolhi o núcleo de direito tributário. Então, você tem as matérias obrigatórias e as outras matérias de direito tributário. Nessa época, estagiando para tributário. TCC, tributário. OAB, você escolhe a área que você vai, tributário. Então, assim, eu mergulhei de cabeça num momento... E, óbvio, chegou uma hora que eu me formei, fui demitida do estágio que eu estava. Não consegui ficar, não falaram que não tinha vaga, aquelas histórias. E bate aquela frustração, você fica, nossa, será que é a advocacia mesmo? Será que é o tributário mesmo? Será que eu tenho que trocar? Enfim, passou um tempo, né? Você se recupera e tal. Entrei num escritório como advogada. E aí que começou a vida mesmo, né? Porque é muito engraçado, quando você é estagiária e depois você é advogada... Vira uma chavinha, assim, isso foi 2017, tá? Janeiro de 2017. Vira uma chavinha que você fala, gente, agora eu tenho mais responsabilidades, né? Tenho mais autonomia para fazer as coisas, tudo. E aí, esse escritório, assim, me deu também... Foi uma mega escola para mim. Dentro dele, eu tive a oportunidade de ficar um tempo dentro dos clientes. Então, eu passei um tempo dentro da Nextel, acho que 3 meses. Que era, hoje em dia, a Nextel, acho que é Claro, ou... TIM, né? Sei lá, foi vendida, mas na época era a Nextel, passei fazendo uma auditoria dos processos tributários deles, então foi, sim, uma experiência que super agregou. Eu toquei esse projeto, basicamente, assim, sozinha, com o auxílio da advogada da Nextel, mas, assim, eu tinha toda a responsabilidade de representar o escritório lá dentro. Aí, depois, voltei para o escritório, fiquei mais um tempo cuidando das coisas dentro do escritório. Fui para Suzano Papel e Celulose pelo escritório também. Hoje em dia é só Suzano S.A., se eu não me engano. Cheguei lá na época que estava na fusão, assim, Suzano se fundindo com a Fibria, tudo. Então, assim, também, tipo, eu representava o escritório lá dentro. Então, eu tinha que ter um posicionamento, aprendi muito.
E aí, Aí eu tive uma oportunidade legal, fui para um outro escritório, fui passando por escritórios. Chegou 2021, ano da pandemia, 2020, né, que é ano da pandemia, tudo. Comecei a fazer home office. Nessa época, eu morava em São Paulo. Só que, assim, deu a pandemia, eu dividi apartamento com uma amiga, que era de Santos. A gente falou assim, vão ser 15 dias, no máximo, né? Todo mundo Falei, ela foi pra casa dos pais dela em Santos com uma mala de 15 dias, vim pra casa dos meus pais em Arujá com uma mala de 15 dias, né? Falei, bom, a gente fica trabalhando de home office e aquela coisa, continua a pandemia, se adapta ao home office e tal. E chegou um momento que eu já tinha voltado um pouco, eu tava trabalhando híbrido, tava indo pro escritório 2 vezes por semana, ficando 3 em casa, e eu falei, cara, o meu lugar é Arujá. Eu acho que eu comecei a estagiar cedo, então isso me deu uma sustentação, uma autonomia, sabe? Uma experiência que eu falei assim, eu vou tentar sozinha. Eu falei, eu já estava O último escritório que eu trabalhei foi bem desafiador. Eu cuidava de um projeto sozinha, eram muitos processos para poucos advogados, então estava todo mundo sempre fazendo 1 milhão de coisas, todo mundo tinha que ser autônomo, não dava tempo do meu chefe ficar revisando o trabalho, então isso me ensinou muito. E aí eu falei assim, eu já tive experiência, passei por vários lugares, não acho que o mundo corporativo de São Paulo é o meu lugar. Eu falei, eu quero crescer, eu quero imprimir a minha identidade no meu trabalho, e eu quero voltar para o meu lar, né, para Arujá. E eu vejo, assim, o Alto Tietê é uma região que está crescendo muito. Então, eu falei, faz muito sentido ajudar os empresários, né, essas empresas daqui do Alto Tietê, crescerem também, né? Porque o trabalho do tributarista é alavancar os lucros dessas empresas, é fazer crescer. E é um trabalho que tem uma função social muito linda, porque se o empresário está pagando os tributos de uma forma correta, que ele não esteja sendo nem onerado demais e nem deixando de pagar tributo, primeiro, os cofres públicos vão ter o dinheiro suficiente para fazer as coisas, né? Enfim, problemas de gestão pública, aí é outra questão. Mas o dinheiro entra. Outra coisa, o empresário não vai estar gastando excessivamente com tributo. Então, ele vai poder investir em outras áreas da empresa, vai poder, eventualmente, melhorar os salários dos funcionários, vai poder ter novos negócios, ampliar, criar novos empregos. Então, assim, eu lembro uma vez, ainda no meu primeiro estágio mesmo, eu perguntei para o meu chefe, falei, mas... Porque nessa função da justiça, né? Mas qual que é a função social do direito tributário? Que muita gente olha, não, você só está ajudando o empresário. Ele virou e falou assim, quando você ajuda o empresário a pagar o correto, você está ajudando a sociedade como um todo mundo sai ganhando, entendeu? Óbvio, a gente tem questões de pessoas que são corruptas, sim, empresas que são mal geridas, que não têm ética, enfim, esses tipos de... Quando a gente identifica um cliente desses, a gente nem quer se envolver. Mas, no geral, eu acho muito bonito isso, sabe? Porque o tributo está em tudo, o tributo está desde os tempos mais primórdios, assim. Na Bíblia já há menções que os apóstolos tinham que pagar imposto, Então, assim, existe há muito tempo, sempre existiu. Sim. Enquanto a gente tiver um governo que precisa de dinheiro, vão existir tributos, né? Então, assim, essa função eu acho muito linda. E é muito legal quando você chega para um cliente, você consegue fazer ele economizar e o cliente fica assim, cara, que legal, tipo, agora eu tenho caixa, eu tenho um respiro, eu consigo... Então, eu acho... Isso é muito importante. As pessoas precisam enxergar essa função social do tributário e não função social de, é pro bono. Não é pro bono. Envolve muito dinheiro. É uma função social do tipo assim, o empresário vai ter um respiro que ele vai poder gerar mais economia para a cidade, vai poder gerar mais renda ali para os funcionários dele, talvez aumentando um salário, investindo em outras coisas. Então, tem toda essa questão, sabe? Tem um valor agregado. É um serviço que traz muito valor para sua empresa. Incrível, muito bonita a sua visão, assim. Eu nunca tinha parado para pensar, apesar de ser óbvio, né? Eu achei muito legal. E Gabi, esse viés que você gosta, eu vejo, acompanho suas redes sociais, esse viés que você gosta de trazer para a advocacia, para as empresas familiares, que geralmente elas começam pequenas, depois elas crescem, ou também elas nem crescem tanto e ok, tudo bem.
Eu queria entender como que você enxerga esse universo do direito tributário para esse ponto em específico, porque o brasileiro, ele é um empreendedor nato. Então, a tendência do brasileiro é ele empreender, ele criar uma empresa e dessa empresa, enfim, ele acaba agregando todo mundo que está do lado dele. De que maneira você transfere essa grandiosidade do tributário para essas empresas familiares? Então, eu sou filha de empreendedor, né? Meu pai, apesar de ter se formado em direito, ele sempre empreendeu, desde sempre, né? E acho que conviver com isso, saber as dores desse empresário, saber os desafios da sucessão, porque provavelmente não serei sucessora da empresa dele, porque eu estou seguindo o meu próprio caminho. E se eu for sucessora, vai ser de uma forma completamente diferente da administração que ele faz hoje, porque eu estou seguindo também o meu caminho na advocacia. Então, eu acho que ver essas dores dentro de casa, ver o sucesso do empresário, ver a batalha cotidiana, isso me trouxe essa vontade de ajudar, né, de auxiliar com as soluções tributárias. Mas não só isso, também foi outra coisa que foi acontecendo. Quando eu decidi voltar para o Alto Tietê, quando eu decidi voltar para Arujá, eu retomei, eu falei assim, quem são as pessoas que eu conheço aqui? Qual que é o histórico dos amigos que eu tenho, das famílias que eu conheço? Minha família está aqui há 60 anos, acho, meu avô tem... Então, assim, é uma cidade que cresceu muito em torno do empreendedorismo, né? Arujá era uma cidade dormitório, as pessoas trabalhavam fora e vinham dormir. Hoje em dia já é uma cidade que cresceu muito, a gente está com muitas indústrias, muito comércio, então a gente tem desde o empreendedor pequeno até o grande empreendedor. E essas empresas, eu vejo que são muito empresas familiares, ou que está na primeira geração, ou que está na segunda. E foi acontecendo do quê? Meus clientes, atualmente, são empresas familiares. Eu tenho uma empresa familiar que está na terceira geração, eu tenho outra que está na segunda geração. Então, assim, tem a empresa do meu pai, que também é meu principal cliente. Tem uma outra empresa que está chegando agora, que é segunda geração, indo para a terceira. Então, é muito legal ver isso. E quando você está numa reunião de uma empresa familiar, se tem mais de uma geração na mesa, às vezes acontecem uns conflitos. E assim, teve uma parte da minha história que eu não contei, que por um tempo, quando eu tive essa dúvida se seria advocacia mesmo ou não, eu fui trabalhar na empresa do meu pai. Durou muito pouco, durou uns 6 meses. Porque realmente é uma coisa muito desafiadora, essa coisa da geração nova com a geração antiga, e é difícil conseguir fazer essa junção, sabe? E é muito legal quando... E antigamente, muitas pessoas, assim, muito tempo atrás, tinham a mentalidade de que pagar tributo era ruim, entendeu? Tinham essa mentalidade de, tipo, a gente pode ficar devedor, que vai abrir um parcelamento, a gente paga. Ou, antigamente, as pessoas sonegavam muito mais, a fiscalização era muito menor. Então, você pega a geração nova que entra nas empresas, quer resolver esse problema. Às vezes, os filhos, os netos entraram na empresa, ela está com um passivo tributário gigantesco. Porque chegou um momento que o avô, o pai, o fundador da empresa, teve que escolher. Ou ele pagava funcionário, ou ele pagava fornecedor, ou ele pagava tributo. O funcionário, se você não pagar, é um desrespeito e também você tem um problema jurídico gigantesco. O fornecedor, se você não pagar, você não vai para ter matéria-prima. O tributo, você não pagava, ia lá, acumulando, e vai virando uma bola de neve. Então, é muito interessante você trabalhar com essas pessoas que estão querendo resolver isso, sabe? Que estão começando a enxergar o tributário como assim, não, cara, é muito importante. Sabe? O tributário está em tudo. Está em tudo, tanto no dia a dia da pessoa física, quanto no dia a dia da pessoa jurídica, né? Desde o preço do seu produto, até, enfim, a competitividade que você vai ter, o local que você vai pôr a sua empresa por causa de benefício fiscal, etc. Então, é muito legal, eu acho que ver essa dor que eu via do meu pai, até de outros empresários que tem na minha família, e conseguir levar esse meu ponto de vista para dentro das empresas familiares, né? E, Gabi, você falou, né? Segunda, terceira geração. Mas eu vejo até que a primeira geração, a empresa que ainda, né, tá na primeira, como é importante, porque você falou muito bem. Existe o lado contencioso do direito, que é uma coisa assim, é quando já estourou o problema, né? Aí precisa do advogado. E tem o lado do consultivo, que é para não ter o problema, Exato. Correto?
Qual é a importância do direito tributário para dessas pequenas empresas, ainda que pequenas? Eu acho que a gente tem que crescer certo, porque Sim. crescer errado, gente, eu sou empreendedor, crescer errado e depois voltar para trás para consertar é muito mais difícil, creio eu, né? Sim, com certeza. E eu vejo, por exemplo, quando eu conto a história do meu pai, muita gente fala, a vida dela foi fácil, né, não sei o que e tal. Hoje em dia, graças a Deus, tenho muitos privilégios, muitas oportunidades que, graças ao trabalho dele, a gente conseguiu. Só que, assim, ele começou do zero, sozinho, veio lá do interior do Rio Grande do Sul, com 20 e poucos anos, e começou a se arriscar. Então, ele foi fazendo tudo de qualquer jeito. Ele não tinha muita opção. Não tinha também, opção, né? não tinha conhecimento. Então, assim, eu vejo o quanto de problemas ele teve. Óbvio, teve muito mais soluções do que problemas, mas poderia ter tido uma trajetória mais tranquila se ele tivesse um auxílio, um conhecimento, enfim, uma consultoria que ajudasse a seguir essa trilha de uma forma mais confortável. Então, eu acho que... eu falo que é tributário preventivo, né? O preventivo é assim... tô começando uma empresa, quero aumentar a minha operação, quero ter um novo fornecedor, quero vender um novo produto. Vamos fazer uma consultoria, vamos fazer um planejamento, vamos ver como que vai ficar a carga tributária disso, vamos pesquisar se tem algum benefício, se tem alguma forma de melhorar isso, enfim, se é arriscado, se não é, como que faz. Então, eu acho o preventivo muito legal nesse sentido, porque até hoje, mesmo primeiras gerações, com toda essa questão que a gente tem de compliance, né, que eu já vou falar sobre isso também, muita gente só vai procurar o tributarista na hora que a Receita Federal bate na porta da empresa com um auto de infração. Na hora que aparece uma execução fiscal, ou você precisa participar de uma licitação pública e você precisa ter uma certidão de regularidade fiscal, você puxa a sua certidão e tem um monte de processo, um monte de dívida. Então, a pessoa só vai procurar o tributarista na hora que a bomba está estourando. As pessoas, elas não entendem que se você não administrar o problema antes dele existir, se você não prevenir o problema, vai ser muito pior. Então, assim, o consultivo não é só uma consultoria prévia. Você também pode sanar dúvidas, entendeu? Então, tem clientes que, vou começar a trazer um produto da China para revender. Eu quero saber como que eu faço essa operação da melhor forma, para que ela se sustente e que ela não vá gerar uma onerosidade, um gasto muito grande para minha empresa, né? Como que eu posso fazer isso da melhor forma? Porque também não adianta, às vezes, o cara quer trazer um produto diferente, quer fazer uma operação diferente. Aí chega, aquilo sai muito mais caro, ou, enfim, ele está trazendo pelo Porto de Santos ao invés de trazer pelo Porto de Santa Catarina. E Santos tem vários problemas burocráticos. Ele vai gastar tanto com o problema burocrático que aquela operação não vai mais ser vantajosa. Então, assim, se você tem uma consultoria, se você tem uma análise, se você faz essa coisa pensada, essas operações, esses crescimentos da empresa, ou não só crescimento, às vezes a pessoa quer mudar de ramo, quer, enfim. Se você faz isso de uma forma pensada, é muito melhor, né? É um planejamento, é uma estratégia. Sim. São decisões estratégicas que você toma, né? Tanto que eu gosto de falar de soluções tributárias, estratégias tributárias, porque as pessoas precisam enxergar o direito tributário dessa forma, como um auxiliar, entendeu? Se você consegue fazer as suas operações de uma forma que elas se sustentem, né? Que elas sejam lícitas e que elas não gerem uma onerosidade excessiva, equivocada para sua empresa, cara, a empresa só vai voar. É abundância, é lucro, é tudo. Todo mundo ganha. É o que eu falo. A empresa ganha, o funcionário ganha, o governo ganha, eu ganho, todo mundo ganha. Exato. Então, para mim, isso é o lindo do tributário preventivo. E aí, a gente entra no compliance que eu estava falando. Desde que a gente teve aquela crise nos Estados Unidos, imobiliária, lá em 2008. Depois, no Brasil, veio a Lava Jato, várias coisas. O compliance, que é a conformidade, né, tem sido cada vez mais forte. E o tributário, ele tem uma relevância muito grande no compliance, porque é aquela coisa... se a sua empresa está crescendo, se você vai abrir capital no mercado, ou se você vai negociar com empresas públicas, empresas muito grandes... Você precisa estar na conformidade, você precisa estar com as suas obrigações acessórias em dia, que são obrigações acessórias, fazer as escriturações contábeis, o SPED, enfim, declarações, né? Eu não quero ficar falando termos juridiquês aqui, nem contábeis. Então, assim, estar regular, estar em conformidade
tem sido cada vez mais importante. Se você vai negociar com uma Petrobras da vida, se você vai negociar com uma prefeitura, se você vai fazer uma operação, fornecer um material para uma empresa de capital aberto, eles vão pedir as suas certidões, eles vão querer entender como é a sua operação. Então, assim, o tributário também é essa regularidade, entendeu? Também você tem que estar regular para ter novas oportunidades, para crescer. Tem muita empresa que para de negociar com vendia produto para Petrobras, ficou com um monte de dívida, né? Ficou irregular. Não consegue mais vender produto para Petrobras ou para qualquer outra empresa pública de economia mista ou empresas que são de grande relevância, né? Então, eu acho que essa é a beleza do direito tributário preventivo. E outra coisa, assim, até dentro do repressivo, que é quando a pessoa já tem lá os processos... Que é o contencioso. Que eu falo que é o repressivo, né? A hora que a gente chega com o remédio. Né? O preventivo é, tipo, você vai no médico e fala, eu acho que é bom tomar uma coisinha para imunidade, para não ficar gripada e tal. O repressivo, você já tá gripado, você já precisa do remédio. Eu acho, assim, por exemplo, eu gosto de um trabalho que chama gestão do passivo tributário. Você pega, você puxa a capivara da empresa, puxa todos os débitos que ela tem, seja na esfera federal, estadual, municipal, sejam débitos que estão inscritos em dívida ativa, viraram processo ou não. E você fala assim, cliente, esse é seu diagnóstico, esse é o raio-x da sua empresa. Agora, a gente precisa ver o que a gente vai fazer com isso. Porque, assim, o que não é conhecido não é gerenciável. E aquilo vai virando uma bola de neve, né? Tributo corrige todo mês, pela Selic. Então, às vezes, uma coisa que era um valor baixinho, você vai ver, passou 10 anos, aquilo virou o dobro. Então, eu gosto muito desse trabalho da gestão, porque aí você pensa assim, hoje em dia, estão tendo muito mais oportunidades de negociação tributária com os entes públicos, né? Certo. Como o tributário, ele é o dinheiro público, a gente chama que é um direito indisponível. O Estado, o município, a União Federal, eles não podem simplesmente falar assim, não, tudo bem, não precisa me pagar. Não é que nenhum acordo que a gente faz entre vizinhos. Eu quebrei seu muro, te devo 20 mil. Aí você fala, não, tudo bem, pode me pagar 10, porque você chegou num acordo ali. Não, o tributário não é tão simples, porque o dinheiro não é deles, o dinheiro é nosso, né? Sim. É de todo mundo. Então, você não pode simplesmente abrir mão. Mas, hoje em dia, a transação tributária, que é a negociação, que é outra coisa que eu sou apaixonada, eu amo a transação tributária, eu acho que ela traz muitas soluções, ela está sendo muito mais regulamentada, né? Então, a gente está conseguindo... Teve um cliente que é terceira geração, né? Eles são os netos, e era aquele esquema, o avô ia fazendo as coisas, chegou um momento que não dava mais para pagar tributo, escolheu pagar funcionário, pagar banco, pagar fornecedor. E eu cheguei lá, eles estavam com um passivo de 100 milhões de reais. Só que, graças a Deus, tinha uma transação aberta. Transação aberta é um acordo de parcelamento aberto na Receita Federal, que eles conseguiram pagar, assim, com 70% de desconto de multa e juros, né? Então, no final, ficou... Se eu não me engano, eu acho que ficou uns 44 milhões, assim, tipo, sim, pagado para... Assim, é um grande valor ainda, né? Mas, comparação. Assim... Exato. Então, assim, não só com o processo a gente consegue achar soluções, sabe? A gente também consegue, hoje em dia, com as negociações mais regulamentadas, até no próprio... Para os débitos federais, você pode apresentar um plano, né? Você pode apresentar para o governo, para a Procuradoria-Geral da Fazenda, assim, eu tenho tanto de débito, minha capacidade de pagamento é tanto, que eles mesmos fazem essa apuração no sistema, e eu quero pagar em tantas vezes. Aí pode ser que eles falem, não dá. Dá. Não dá para ser assim. E você consegue negociar hoje em dia, sabe? É muito novo isso, tanto que se você puxa no site da Procuradoria da Fazenda quantas negociações tem, eu lembro que a última vez que eu tinha olhado, eu acho que aqui da terceira região, que é estado de São Paulo, a região aqui perto, tinha, sei lá, tipo, 100 e poucas negociações, sabe? Mas são coisas maravilhosas. Imagina, você chegou na empresa como sucessor, tem um monte de débito ali que aconteceu. Não se julga se a pessoa fez aquilo por erro de gestão, enfim. Crises acontecem, né? E o problema tá ali. O problema tá ali. Ele tem que ser gerenciado, ele tem que ser solucionado. E aí aparece um advogado que te fala, cara, você pode pagar isso parcelado.
Ou vamos olhar Não, isso. você devolve o sono do cara na hora. É. Porque uma pessoa que tem uma dívida de 100 milhões, acho que ela não dorme. É. Isso. Exato. Que não é uma pessoa física, né? É uma Não, empresa, mas a gente eu tá... digo assim, né? Eu imagino que seja difícil, gente. Às vezes eu esqueço de pagar minha DAS no dia, gente. É. Eu fico passada. Eu falei, meu Deus, e agora? Não, e assim, gente, esse exemplo de 100 milhões, tá? É um caso pontual, não são todos os meus clientes. Não, mas mesmo assim. E são débitos que vêm desde 1996. Tem coisa que você olha e fala, tá prescrito, tem coisa que não tá, né? Porque também a prescrição, ela não é tão preto no branco assim, você tem que analisar com o que aconteceu ou não. Mas tem, assim, desde pessoa física também. Já teve vários clientes meus, colegas meus, como eu trabalho sozinha. E eu tô começando meu escritório agora, eu consigo atender diversos tipos de clientes, né? Não só as empresas familiares, que hoje em dia é o meu foco, mas, assim, chega a pessoa física, às vezes algum colega, alguém fala, nossa, Gabi, a minha MEI tá devendo um monte, tipo, o que eu faço? Falo, primeiro, vamos ver quanto que tá devendo, se isso realmente é devido. Ah, não, é devido mesmo, esqueci de pagar. Beleza, é devido, não tenho o que discutir. Vamos ver se tem um parcelamento, vamos ver o que dá pra fazer. Vamos ver se dá para entrar em contato com... apresentar uma transação para a procuradoria, entendeu? No caso de MEI é mais difícil que os valores são menores, né? Então, eles dão, normalmente, as opções ali no sistema. Mas até questão municipal, agora, por exemplo, Guarulhos, tá com um parcelamento maravilhoso aberto para débitos municipais, que dá vários descontos, entendeu? E que nem sempre a pessoa vai conseguir pagar também. Então, assim, também não adianta você sair... muita gente falava assim, não vou pagar tributo, porque uma hora vai abrir um parcelamento e eu pago. Só que, às vezes, você não consegue, porque por mais que seja um bom parcelamento, a parcela fica num valor super alto. E aí você tem o tributo do mês corrente e aquele parcelado, né? Sim. Enfim, eu gosto muito dessa parte, né, da gestão, além do tributário preventivo, essa parte da gestão tributária e de procurar soluções que não são só processuais. Tem momentos que a gente tem que ir pro processual e Não tem jeito. não tem o que fazer. Uhum. E eu sou bem meticulosa quando eu vou pro processual, né? Você falou do MEI. Tem um tamanho de empresa, assim, a partir de que tamanho de empresa é ideal ter um consultivo com um advogado tributário? Então, é um pouco... eu entendo, assim, que desde o MEI até a empresa grande, sempre é importante você ter... o MEI, normalmente, um bom contador já consegue te auxiliar. Né? Mas se chegar aquele momento do MEI e falar assim, não, quero crescer. Vou para o Simples Nacional, né? Que é a próxima etapa. Aí você fala, tá bom, né? Então, vamos fazer um planejamento. Vamos ver se tem que mudar o CNAE da empresa, porque o Simples Nacional, ele tem as alíquotas por ramo de atividade, né? Então, às vezes você consegue fazer um planejamento para alterar aquele CNAE e conseguir uma tributação menor. Até mesmo para o MEI. Teve uma amiga minha da faculdade que virou uma cliente, ela ia abrir uma MEI. E, assim, tem várias profissões que não podem ser MEI, né? Tem vários serviços. Então, assim, não é simples assim, quero fazer qualquer... Por exemplo, eu, advogada, não posso ser MEI. Porque psicólogo também, se eu não me engano, qualquer profissão regulamentada que tenha um conselho não pode ser MEI. Então, assim, já é a primeira trava. A segunda trava você vai bater o teto da MEI? Agora vai aumentar o teto, mas até, acho que está em 90 mil, um pouco menos que isso, 6 e pouco por mês. Ah, não vou. Será que não vai mesmo? Não é melhor se analisar? E se bateu, o que vai fazer? E aí bateu. Tem um limite que a lei autoriza. Então, assim, a consultoria tributária, ela é necessária desde o pequeno, até para a pessoa física. O que eu faço de imposto de renda, declaração de imposto de renda... hoje em dia, né, os jovens estão investindo muito, né? A maioria dos meus clientes de imposto de renda são jovens com vários investimentos. Se você passa, às vezes, para um profissional que não é tão meticuloso, o cara não vai declarar ali certinho, ação por ação e tal. Eu sempre falo, o imposto de renda, ele pode ser, além de, óbvio, é uma obrigação que você tem que mostrar ali para a Receita Federal, né? Você tem que tomar muito cuidado com a forma como você faz. Só que, assim, se você tem ações, se você tem investimentos, é importante aquilo estar muito claro no imposto de renda, porque aquilo vira até um material para você acompanhar como que estão os seus investimentos, sabe? E, assim, no momento, se a Receita Federal questionar qualquer coisa, quanto mais detalhado você tiver ali, é mais fácil. Óbvio, a gente faz isso de uma forma estratégica, né? Cada caso é um caso, não dá para
dizer. Tem cliente que fala, meu, Gabi, fiz tudo meio bagunçado esse ano, não vou conseguir dar tanto detalhe para a Receita Federal. Eu não tô falando de coisas ilícitas, tá? Eu tô falando de coisas que não são... Às vezes a pessoa não tem as informações ali, a gente fala, não, vamos declarar do jeito que tá, depois, quando você tiver as informações, a gente faz uma retificadora. Então, assim, você me perguntou o tamanho, né? Desde a pessoa física, até o empresário, a empresa familiar. Às vezes o cara, pessoa física, né, separado ali da empresa, ele tá pensando, meus filhos vão ser meus sucessores. Eu quero fazer um planejamento, quero fazer uma holding, quero colocar minhas coisas ali. A holding não é só o tributarista sozinho, tá? A gente sempre precisa do auxílio de um advogado societário, às vezes alguém que entende mais de direito de família, né? E o tributarista também, ele precisa trabalhar em conjunto com o contador. As coisas não se anulam, Não, né? não se anulam. Complementam. Por mais, assim, a minha pós-graduação foi em gestão tributária pela FECAP. A FECAP é uma universidade mais voltada para administração e contabilidade. Sim. Então, a minha sala tinha muitos contadores. Mas, assim, o que eu aprendi... agrega, mas eu não consigo fazer o trabalho de um contador, né? Até e o contador não faz o exatamente, trabalho. É até injusto eu falar, eu consigo fazer o trabalho de um contador, porque o cara estudou para fazer isso. Então, assim, a gente até, inclusive, contadores, estou buscando parceria, tá? Quero um bom contador para fazer parceria com os meus clientes, porque a gente vê, né? Infelizmente, tem muito profissional que não é tão cuidadoso no mercado. Eu tenho uma pra te indicar. Aliás, eu tenho duas pra te indicar. Olha, adoro. Olha isso, ó, networking até aqui, ó, no podcast. Isso aí. Gabi, agora uma pergunta, assim, de cunho meu, de entendimento mesmo. Eu também, ao longo da minha carreira, por iniciar no Alto Tietê, eu também sempre trabalhei com muitas empresas familiares. E aí, quando eu ia para outros tipos de empresa, eu via algumas diferenças, inclusive no dia a dia, no relacionamento, isso é normal. E, ao seu ver, quando que a empresa deixa de ser familiar para ela ser e se for preconceito da minha parte, você já me fala. Não é que é uma empresa grande, porque existem empresas gigantescas familiares, mas eu vejo muita diferença, assim, quando é uma startup, quando é uma empresa de grupo, quando é uma empresa familiar, porque a gente tem conflito de geração. Uma empresa familiar, ela sempre vai ser uma empresa familiar? Não, né? Acontece muito às vezes. O avô faleceu, ficaram ali os filhos, e um deles fala... vamos supor, são 3 filhos. 2 falam, a gente não tem interesse, a gente vende a nossa parte. E aquilo ficou para aquele cara. Se ele vai passar para os filhos dele, se ele vai... Às vezes os filhos deles também não querem entrar na gestão. Então, aquela empresa deixou de ser familiar. Ele herdou, tudo bem, ele é um sucessor, né? Até, eu não estou falando de conceito jurídico de empresa familiar, mas eu estou falando do ponto de vista... Para mim, a empresa familiar não importa o tamanho, não importa... A questão é... da convivência, do conflito. Ao mesmo tempo que tem conflitos, também tem, às vezes, uma parceria que você fala, cara, que animal, né? Tipo, esse filho seguindo o pai, ou, enfim, os netos respeitando tanto o legado que os avós deixaram. Tem muita coisa linda que você vê em empresa familiar. Parceria, né? A gente... Quem é do Alto Tietê, com certeza conhece, né? Às vezes tem amigos. E, assim, a gente não tá falando só de empresas gigantescas, nem só... Tem de todos os níveis aqui, né? É muito legal isso. E eu acho que deixa de ser familiar quando a família deixa de estar ali junto trabalhando, entendeu? Certo. Quando a empresa pode ser... Você pode ter herdado essa empresa, né? Veio da sua família, tem um legado, você vai continuar... Mas pode chegar um momento que você fala assim, cara, eu tô para me aposentar e eu não tenho um sucessor. Aí você vai vender e você vai falar, não é mais uma empresa familiar, agora é uma empresa normal, né? Uma empresa com pessoas contratadas, etc. Entendi. Agora, vamos falar um pouquinho da parte do empreendedorismo advogado. Porque você é 2 coisas, né, Gabi? Você é advogada, mas você também é empreendedora, porque teve uma larga escala, empresas em escritório de outras pessoas, mas chegou um ponto que falou, não, eu quero a minha trajetória, a minha jornada. Quais são os desafios hoje do advogado que empreende? Olha... Para mim, o empreendedorismo está sendo muito desafiador, né? Porque ele é muito mais novo na minha vida do que a advocacia. E quando você trabalha no escritório de outras pessoas, você acaba ficando... tirando exceções ou alguns cargos, né? Eu não cheguei a cargo de coordenadora nem de gerente para participar
das tomadas de decisões administrativas, né? A gente participava da tomada de decisão jurídica. Então, você não aprende isso. Você não aprende isso na faculdade, você não aprende isso no mercado de trabalho. O que aconteceu? Quando eu fui empreender, eu senti que eu estava seguindo um caminho, mas estava aquela neblina, sabe? E hoje em dia, o que eu faço? Eu busco cursos. Eu fiz o Empretec do Sebrae, que é um curso maravilhoso, indico para todos os empreendedores. Eu busco participar de eventos que tenham outros empreendedores. Busco conversar, tenho amigas que estão empreendendo também em outras áreas, arquitetas, designers, dentistas, que a gente vai conversando e vai tentando trocar as dores do dia a dia, né? Hoje em dia, com a internet, é muito mais fácil você ter acesso a tudo, mas, para mim, quando eu fiz o Empretec, que foi ano passado, eu estava há menos de um ano nessa jornada do meu próprio escritório, né? Meu escritório vai fazer 2 anos agora em janeiro de 2024. Eu percebi que eu tinha muita falha na parte de planejamento. Eu fazia muita execução. E até falam, né? Quando você quer ser a diretora, a gestora, tal, você tem que sair um pouco da execução. É que nesse momento, como o meu negócio é muito pequeno ainda, né? Eu tô começando, tal, não tem como eu sair do operacional, inclusive porque eu quero imprimir a minha identidade nisso. Então eu quero que o operacional seja do meu jeito. Mas, assim, eu vejo que o planejamento é muito difícil, planejamento financeiro, as finanças, você separar as contas da pessoa física para a pessoa jurídica, porque até então, quando você trabalha para os outros, você tem o seu salário para administrar. Agora, quando você tem uma empresa... E foi muito engraçado, porque no começo, eu não conseguia falar minha empresa. Eu falava, eu trabalho por conta. Eu não falava, eu tenho uma empresa. Entendeu? Para mim, é lindo eu conseguir falar, eu tenho uma empresa. Mostra o quanto eu estou construindo isso, sabe? Sim. O desafio é esse, eu acho que é virar a chave. E aí, cada pessoa, na sua trajetória, vai sentir quais são as dificuldades ou não. No Empretec era muito legal, né? Porque você fazia vários testes, assim. E tiveram algumas pessoas que tinham dificuldade na execução. Eram muito boas em planejamento e eram ruins em execução. Tinham pessoas que eram boas em fazer, tipo, finanças e não eram boas em pensar em marketing, entendeu? Tem várias coisas. Eu acho que quando você começa a empreender... Porque... eu aprendi muito a advocacia, né? 10 anos ali, eu mergulhei no tributário de cabeça, aprendi a fazer aquilo. Agora, empreender, marketing, finanças, isso tudo eu tô aprendendo, né? Tá sendo um descobrimento... Já tem o descobrimento do tributário, cada cliente é de um jeito, você tem que estudar. Agora tem o tempo para estudar o empreendedorismo também, né? Ir criando, e entendendo como funciona... Tem muitas regras, muitos cursos, mas eu acho que cada pessoa funciona de um jeito, né? Sim, mas você falou do marketing, né? Eu acho que você está indo super bem, eu vejo o material que você produz, e essa é uma dificuldade muito grande no advogado. Eu tenho muitos advogados, mas assim, advogados que fizeram a vida, a carreira, sem precisar de internet. Hoje em dia já não é mais possível fazer isso, né? E a nossa geração é uma geração de transição. A gente nasceu num mundo que não tinha internet e redes sociais. Agora, a gente tem que fazer. Para aqueles que vão vir depois da gente, vai ser muito mais fácil, né? Porque a cada geração que passa, as coisas vão facilitando esse processo. E falando nisso, como que é o choque cultural de gerações dentro de uma empresa familiar? Você que tem que ter essa visão, inclusive por conta das sucessões... Como que você observa isso nessas empresas? É muito engraçado, né? Porque, normalmente, as novas gerações, elas vêm cheia de ideias, coisas tecnológicas. Eu vi, isso aconteceu comigo quando eu tentei trabalhar com meu pai, né? E não deu certo, gente. Enfim, faz tempo, eu não tinha maturidade. Também não era o que eu queria, né? É diferente. Não. Eu acho que não adianta você forçar alguém a ser sucessor. Mas eu admiro muito, assim, quando vem os sucessores que foram preparados fora da empresa familiar. Porque eles aprenderam lá fora, eles aprenderam a respeitar um chefe, a ter uma hierarquia. E também é legal você ver quando eles começam desde baixo na própria empresa familiar. Então, eles passam por tudo, eles conhecem aquilo. Mas eu acho que o grande desafio é esse conflito de ideias, até por ser um conflito geracional. E até meus próximos passos, eu quero me aprofundar nos estudos de gestão de empresas familiares, estudos talvez de mediação, conciliação, porque muitas tomadas de decisões precisa ter ali um consenso, né, entre, às vezes, uma geração e outra. E se aquelas pessoas não estão falando a mesma língua, não estão com o mesmo objetivo, né, porque tem muita gente que ainda acredita, pagar tributo a gente não precisa pagar. Depois, aquela coisa que eu falei, depois faz um parcelamento, depois...
E tem a pessoa que é mais conservadora e fala assim, não, quero fazer tudo bonitinho, quero fazer tudo certinho. Hoje em dia não é assim que as coisas funcionam. Quanto mais regulamentado a gente tiver, mais regular a gente tiver, melhor. Então, é muito difícil você vender uma solução tributária, você convencer a duas gerações diferentes de que aquilo é necessário para a empresa, se elas não estiverem falando a mesma língua. Então, até que meus próximos passos, meus próximos objetivos é ir além do tributário. É entender essas relações familiares, sabe? Para além do que eu vejo dentro da minha casa e dentro dos meus clientes. Eu quero entender de fato isso. Eu quero estudar mediação, quero estudar a gestão de empresas familiares. Eu quero ajudar as famílias a tomarem essas decisões em um consenso. E até no momento que estiver chegando um novo sucessor, ele entender a cultura da empresa, ele conseguir trazer as ideias dele sem desrespeitar aquela cultura que já foi criada, porque isso acontece muito, né? Chega o jovem lá, e foi o que eu fiz quando eu tentei trabalhar com meu pai. Você quer chegar cheio de ideia, tal, e o cara fez tudo até hoje do jeito dele, você vai querer mudar? Então, assim, é necessário ter esse tato, sabe? E é isso que eu quero, é isso que é o meu sonho, levar soluções tributárias com esse tato, com essa mediação. Com propósito, né, Gabi? Ajudar, né, a empresa familiar crescer, não só com a solução tributária, mas crescer as pessoas tendo uma ideologia correta, uma ideologia que seja convergente, que não seja divergente, entendeu? Que legal. Uma coisa que me chamou a atenção no seu material... você fala de aumentar a lucratividade, de você fazer as empresas enriquecerem, né? Você já falou um pouquinho nesse início, mas eu queria que você detalhasse um pouco mais. Qual que é o seu plano? O que você faz? Porque falar isso para o empresário deve, né? Poxa, ouvir isso é maravilhoso. Bom, a gente falou um pouco da parte de já existe a dívida e conseguir pagar ela com desconto, mas dentro do tributário, até porque a nossa legislação é uma confusão, né? Existem muitas brechas, então muitas coisas que tão mal esclarecidas na legislação, e aí você precisa ir para o judiciário para questionar aquilo. E muitas vezes são coisas assim, que você pagou a mais por muitos anos e você tem o direito de recuperar os últimos 5 anos. E isso desde coisas grandes, então folha de pagamento, por exemplo. Existem várias questões, a gente chama de teses, né? Várias questões. Isso não sou só eu, qualquer tributarista vai te falar isso. Certo. Que dá para você discutir dentro da folha de pagamento de uma empresa e falar assim, não, isso aqui você está pagando errado. Essa verba aqui não devia estar inclusa no valor da sua folha de pagamento, dos tributos que você paga, né? Não da folha em si, mas dos tributos que você paga sobre a folha. E aí você entra com uma ação judicial, normalmente um mandado de segurança, falando, olha, juiz, isso aqui está errado, a lei está falando isso e eu estou pagando diferente disso, estou pagando a mais. E eu quero poder recuperar os últimos anos que eu paguei errado, você pode recuperar os últimos 5 anos. E também quero parar de pagar errado. Então, assim, tem coisas que já estão certas, que a gente já tem um entendimento pacificado. Então, aí é só fazer uma alteração dentro da empresa, na parte administrativa e tal. Mas tem coisas que você não tem que ainda está sendo discutido, entendeu? Então, você precisa do aval do juiz, da validação, para falar assim, não, tá tudo bem, você pode recuperar esse valor, entendeu? Então, essa é uma forma de trazer caixa para as empresas. E também eu acho que a partir do momento que você faz um planejamento tributário... Eu acho não, né? Eu acredito. A partir do momento que você faz um planejamento tributário, você consegue fazer operações mais estratégicas. Então, assim, de uma forma que você vá gastar menos dinheiro. Ou gastar o seu dinheiro de uma forma mais inteligente, entendeu? E tem também, hoje em dia, muitas empresas às vezes falam, mas minha operação já está funcionando direitinho, não tem muito o que mudar. Se você fizer uma doação para o esporte, para algumas, você consegue, às vezes, deduzir o seu imposto de renda. Se você fizer uma doação para coisas de meio ambiente, reciclagem, tal, você também consegue. Se você fizer para a lei do bem, que é de pesquisa, desenvolvimento, doação, investimento, você também consegue. Então, assim, tem muita coisa que você pode fazer dentro do tributário. Eu acho essa parte de doação, investimento muito legal, porque também é uma outra função social do direito que as pessoas... Do direito tributário que as pessoas não veem, sabe? Então, esse incentivo ao esporte, esse incentivo à pesquisa, que você... Se a empresa faz isso, né? Até cria, hoje em dia... as empresas terem esse viés social, né? É muito...
é bonito no mercado, né? Se vê com bons olhos e eu acredito que muitos empresários querem ir além do lucro, né? Então, também é uma forma de você economizar dinheiro, porque você está fazendo ali uma doação, incentiva um negócio e você consegue deduzir o seu imposto. E é uma forma do empresário ver, mas eu acho que uma dor do empresário hoje que paga tributo no Brasil é a demora que tem para ele ver o resultado, a aplicação daquele tributo, né, na prática. E esses benefícios que geram algumas isenções, eu acho que ele torna isso mais fácil, né? Eu estava conversando com um amigo meu, uma instituição de saúde que cuida de pessoas com câncer, eles vão começar a receber doações de empresas de lucro real que elas podem abater isso do imposto de renda. Eu achei fantástico, porque qual empresário não quer ajudar uma causa ali na hora e ainda conseguir fazer um abatimento, né? Não, isso até você que é do marketing, né? Você deve entender melhor do que eu, mas isso também traz um marketing positivo para a empresa muito grande, né? E o nome vai estar ali, às vezes, patrocina time de futebol da cidade, né? Sim. Das crianças carentes e tal, e o nome tá ali na camiseta. Isso é muito legal. É o famoso ganha-ganha, né? Exato, é o que eu gosto. Para mim, o ganha-ganha, o cooperativo, todo mundo pode ganhar. Era uma coisa que eu sempre ouvi dentro de casa e eu quero levar pra vida. É assim, o sol nasce pra todo mundo. Você não precisa tirar de alguém pra você ganhar. Todo mundo pode ganhar, entendeu? Que lindo, muito legal. Gabi, a gente tá indo para os minutos finais da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria saber se tem uma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz. Algum tema que você gostaria de falar, que ficou na sua listinha. Bom, vou olhar minha listinha aqui de novo. Olha, a gente falou bastante, né? Você viu, menina? 1 hora dá pra gravar muita coisa, gente. Assuntos muito legais. Acho que a gente pode falar um pouco das missões da minha marca, do meu escritório, qual que é o objetivo que eu tenho agora, daqui pra frente. O seu propósito, para mim, ficou muito claro, assim, ficou super... Aliás, empresas com propósito, hoje, elas geram um valor imenso, né? Mas fala um pouco dessa essência que você está empregando no seu trabalho. Então, eu gosto muito dessa aproximação com o cliente, tá? Então, com o cliente e com o público, né? Então, até por isso que quando eu faço o meu Instagram, eu faço por conta própria, eu não tenho ninguém que me auxilia. Eu contratei uma pessoa para fazer minha identidade visual e só. E eu gosto de falar de uma forma que as pessoas vão me entender. Eu gosto de usar aquelas figurinhas, coisas que as pessoas vão entender. Porque o direito é chato, o direito é difícil. O direito, por muito tempo, foi inacessível. Essa coisa de chamar o advogado de doutor. Não, eu quero sentar na mesa e conversar com você de igual para igual. Por que eu sou melhor do que você? Entendeu? Não tem essa. Eu acho que você precisa entender. Eu acho que um grande passo para a sociedade como um todo é entender quais são os seus direitos. É entender como você pode usar o direito mesmo, as leis, as coisas a seu favor. E não de uma forma antiética. Eu não estou falando de ser malandro. Estou falando de você entender o que você... Quais são seus deveres e quais são seus direitos. E você entender isso de uma forma clara. Não precisar fazer um curso de direito para saber. E também, hoje em dia tem muita coisa na internet, só que você vê muito o juridiquês ainda. Muito. É um movimento que está acabando. Até o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo tem para diminuir o juridiquês. Mas você pega uma decisão, o cara do STF falando na televisão... Até eu, que sou advogada... Nossa, é muito chato. Muitas coisas você não consegue entender. O cara fala e demora. Óbvio, não dá pra gente fugir completamente da linguagem técnica. Ela é necessária. Ela existe por um motivo. Mas, assim, eu acho que a aproximação é o que mais marca a minha identidade, sabe? É a minha impressão na minha marca. Eu quero estar ali próximo, eu quero responder o meu cliente por WhatsApp. Não precisa ser tudo muito formal, muito complexo. Não, vamos resolver, vamos fazer as coisas acontecerem, entendeu? Eu acho que é uma visão muito empreendedora da sua parte. Gabi, o que você quer estar fazendo daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos eu quero estar com o meu escritório bem bonitinho aqui em Arujá, já com alguns funcionários. Eu acho muito importante, vai parecer meio utópico o que eu vou falar, mas que os meus funcionários estejam motivados e estejam com essa ideologia também. Quero ser uma referência no tributário, no Alto Tietê.
quero ser uma referência nesse auxílio para as empresas familiares. Assim, deixando bem claro que eu não vou me limitar só a empresas familiares, mas elas são as que têm o meu coração por enquanto. E eu me vejo assim, desenvolvendo cada vez mais o meu lado empreendedor, né? Porque eu acho que o lado advogado, a gente nunca para de aprender e tal, mas já mergulhei 10 anos, né? De 30 da minha vida, 10 eu mergulhei nisso. Agora eu quero mergulhar cada vez mais no empreendedorismo e talvez, quem sabe, começar a dar cursos, mentorias, não sei, né? 10 anos, muita coisa pode acontecer, sim, mas eu quero estar nessa pegada de cooperativismo, de ajudar as pessoas, de ganha-ganha, de todo mundo sair ganhando, todo mundo ser feliz, próspero, abundante. Isso, maravilha, que lindo. Agora, uma palavra que define a Gabriela. Comunicação. Por quê? Que legal. Eu sempre fui muito falante, né? Acho que você vê aqui. E eu sempre gostei muito de falar a verdade, da verdade ser dita, da transparência. Então, a comunicação, no sentido verdadeiro, eu acho que ela tem que ser transparente, ela tem que ser honesta. Então, acho que a comunicação... E ela resolve tudo, né? A comunicação resolve qualquer coisa. Um conflito, comunicação bem feita, né? Então... Perfeito. Gabi, uma frase ou um tema que você ouviu durante o seu período da faculdade que te marcou muito e que te impacta no seu trabalho? Eu acho que eu vou trazer a conversa que eu tive com o meu chefe quando eu era estagiária, que eu fui perguntar, mas qual que é a função social do direito tributário, né? Tipo, tô aqui só ajudando o empresário e tal. E ele me explicou, né, toda a importância do tributário que a gente falou ali no começo, que você está ajudando as pessoas a ganharem dinheiro, a investir o dinheiro delas de uma forma correta, a não pagar errado, a pagar correto para os cofres públicos também. Então, acho que esse foi um grande aprendizado. Que legal. Gabi, queria te agradecer por esse momento incrível. Foi muito legal a nossa conversa, a nossa entrevista. Você gostou? Gostei bastante. Ai, que bom. Obrigada. Tá aberto. Sempre que você quiser, a gente vem e fala sobre temas. E aí eu queria que você finalizasse os últimos minutinhos com uma mensagem final, com o que você quiser falar. Olha, eu vejo que essa virada de chave que eu tive na minha vida, né, que aconteceu na vida de muitas pessoas durante a pandemia, de começar uma coisa nova, inovar, essa virada de chave de eu sair da advocacia corporativa, de escritórios, e abrir o meu próprio escritório, tem sido muito empoderador na minha vida, tem me transformado numa pessoa melhor, tem feito eu lembrar da minha missão, lembrar dos meus valores ali desde a época da escola, porque quando você está trabalhando para os outros, você acaba meio que trabalhando nos valores dos outros. Então, eu super incentivo quem tiver vocação para ser empreendedor, para seguir, para imprimir a sua identidade, para imprimir os seus valores no seu trabalho e transformar aquilo em significado para a sua vida e para a vida do outro, eu vejo isso como agora a diretriz na minha vida. Que lindo, uau. Gente, que fechamento, né? Amei a nossa conversa. Obrigada, Gabi, por ter aceitado, pelo seu sim de estar aqui. Isso aqui sim. É a minha missão também, é dar voz a pessoas com propósito. A dar voz a pessoas que querem levar para frente a sua missão, né? E eu creio que assim, o propósito geral de todo mundo é servir as pessoas, mas existem infinitas formas da gente fazer isso. E eu agradeço pelo seu sim de você ter trazido a sua história, os seus pontos de vista, porque eu creio que com certeza isso vai fazer a diferença na vida de alguém. Isso que a gente está fazendo aqui hoje é super, super importante nesse caminho de propósito do despertar das pessoas, né? Te agradeço imensamente. Obrigada, equipe. Obrigada, meninos. Obrigada. Obrigada, gente, pela companhia de vocês, pela audiência de vocês e até o próximo episódio.